Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 10. Um versículo da oração do Pai Nosso. Que legal, todos aqui já nos conhecem, né? Então sabe quem nós somos. Então, muito bom. Mateus capítulo 6, eu quero pegar esse versículo. E eu falei quarta-feira de uma mensagem que Deus colocou no meu coração, que nós precisamos aprender a trazer aquilo que tem no céu para dentro da nossa casa. E transformar a nossa casa em lar. Lar é um local onde o amor reina, né? Lar, local onde o amor reina. E muitas pessoas têm casas, mas não têm um lar. Eu mesmo conheço muita gente que ele não vê a hora do trabalho para ele ir para o trabalho, e quando ele vai voltar para a casa dele, ele enrola, ele só volta porque tem que dormir, e ali tem dependentes. Mas ele não tem prazer em estar na casa. Eu me lembro também, quando criança, de uma família que morava perto da nossa casa, onde quando a gente estava brincando ali com os filhos daquela família, e dava quase que o horário do pai chegar, o chefe daquela casa chegar, a mãe já colocava os meninos para dentro, tomar banho, e ela usava uma expressão que eu não vou falar aqui, mas vocês vão entender qual a expressão, né? Está chegando aquele que mora no inferno, né? Ou seja, ela usava essa expressão, e ali a gente continuava brincando na rua, brincando ali com os amigos, mas aquelas crianças não podiam brincar, porque o homem era um carrasco dentro de casa. E muitas pessoas às vezes também moram em uma casa simples alugada, mas tem a paz de alguém que mora num condomínio, numa mansão, não tem essa paz. Às vezes a gente vê muitas casas, né? E olha assim, fala, nossa, que maravilha, né? Mas a gente não tem noção de quem mora lá dentro. E às vezes olhamos para uma casa simples e, puxa vida, coitado de quem mora. Às vezes a pessoa tem paz, tem amor, tem tranquilidade, tem um lar, né? E a ideia que eu queria trazer, e quero trazer, é que paz, céu, presença do céu dentro de casa não tem nada a ver com estrutura física. E aqui em Mateus capítulo 6, versículo 10, eu acho que está dando microfonia aí. Mateus capítulo 6, eu que complico eles, tá, irmão? Tem hora que eles falam que eu tenho que estar com o microfone aqui, eu fico assim, não são eles o culpado não. Trazendo o céu para dentro de casa e transformando em um lar. Esse era o tema da mensagem. Mas, diz aqui em Mateus capítulo 6 assim, venha o teu reino, a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinando, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Este é um versículo que faz parte da oração de Jesus. E este é um versículo no qual nós vamos falar domingo que vem, talvez, sobre ele. Mas eu quero deixar com vocês o que inclui, quais são os passos necessários para nós vivermos o céu dentro de casa. Para nós vermos a nossa casa se transformar em um lar. Independente da construção física, mas nós temos paz e alegria no espírito. Aquilo que existe no céu, ter dentro da nossa casa. O texto aqui nos faz uma convocação para nós chamarmos aquilo que tem no céu para dentro da nossa casa. Jesus aqui ele está nos instruindo que o reino de Deus, ele precisa entrar dentro da nossa casa. E assim, quando o reino de Deus entra dentro da nossa casa, há uma transformação. O ambiente transforma, porque onde tem a presença de Deus, há transformação. Nós vamos ver que alguns passos são necessários. E o primeiro, para que a minha casa se transforme em um lar, é o amor incondicional. São os membros daquela casa amarem sem impor condições. Amarem porque são filhos de Deus, e se Deus é amor, o amor também habita dentro de nós. E não ter condições. E a palavra do Senhor nos ensina que o amor, ele supera, ele faz transbordar uma multidão de pecados. Porque o amor, ele está acima de qualquer outra situação. Então, se eu quero ver a minha casa transformada em um lar, e o texto fala, venha o teu reino, nós estamos chamando o reino de Deus, a presença do reino de Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o primeiro passo é o amor incondicional.
nós fazemos parte de uma família. O segundo passo que nós vamos explorar também é o perdão de forma generosa. O perdão generoso não é lançar no rosto a falta, o pecado, a transgressão que o outro cometeu, quando novamente ter a oportunidade e surgir a oportunidade de perdoá-lo. Então eu tenho que perdoar de uma forma generosa, a ponto de eu não lembrar daquilo que aconteceu no passado, porque eu já perdoei, já pagou. E a palavra do Senhor fala que Deus lança nas profundezas do mar os nossos pecados, nos levando a entender que nós não devemos lançar em rosto. Eu te perdoei, mas a partir de agora, se pisar de novo na bola, não conte comigo. Não, não é assim que Jesus nos trata. Não é assim que o céu se relaciona. O céu é um ambiente de paz, o céu é um ambiente de alegria, o céu é um ambiente de amor, o céu é um ambiente de obediência. Então, para eu transformar a minha casa em um lar, local onde o amor reina, porque casa está diretamente ligado, dentro do contexto que eu vou explicar aqui, em estrutura física, isso todo mundo tem. Todas as pessoas que estão de fora, que não estão na igreja, têm uma casa. Agora, um lar são poucos. E o primeiro passo para que eu e você transforme a nossa casa em um lar, é trazendo a pessoa de Jesus para dentro de casa. Por isso que ele diz, porque ele quer estar no nosso meio. Lá em Apocalipse 3:20 ele diz assim, eis que estou à porta. O desejo de Jesus não é só prover para você comer, beber, vestir. O desejo de Jesus não é só prover para você o seu trabalho, não. Ele quer entrar dentro da nossa casa e cear conosco também. Ele quer morar conosco. Tanto é esse desejo que hoje eu e você somos templos e morada do Espírito Santo. O nosso Deus é um Deus de relacionamento, Ele quer se relacionar. E como eu vou demonstrar que eu me relaciono com Deus? Relacionando com meus irmãos em casa, relacionando com meus irmãos na fé, relacionando com a minha casa. E o terceiro passo é servir uns aos outros com alegria. Só que eu quero focar, só para a gente não ficar, só nesses tópicos, eu queria falar um pouquinho sobre limites. Porque se tem algo que nós precisamos, e domingo que vem eu vou pular esse assunto que eu vou falar hoje, ou só dou uma pincelada, para a gente depois cearmos. Eu quero falar sobre limites, porque se eu quero transformar a minha casa em um lar, o limite não pode faltar. O nosso Deus é um Deus de limites. Desde a criação, Deus colocou limites. Os limites servem para nos proteger. Os limites servem para nos direcionar. Na criação, Ele fez limites entre céu, luz e trevas. Já começou com limites. Ele colocou limites no mar. Até que ponto o mar pode chegar? Ele colocou limites nos animais. Cada um reproduzam segundo a sua espécie. Porque imagine se Deus não colocasse limites. O leão não se reproduz com o tigre não se reproduz com o lobo. O nosso Deus é um Deus de limites. E Ele colocou limites desde a criação. Um homem para uma mulher para um homem. A poligamia nunca foi algo permitido por Deus. Homens que nós temos como exemplos de fé, eles trilharam por este caminho de forma desrespeitosa, desobedecendo uma direção de Deus, porque o nosso Deus é monogâmico, nós só temos um Deus. Então nosso Deus é um Deus de limites, desde a criação. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar limites em diversas áreas, e eu e você precisamos estar debaixo desses limites. Uma família que não obedeceu os limites de Deus, a família de Eli, um sacerdote, os seus filhos não obedeceram os limites de Deus, e nós precisamos entender que nós temos um inimigo, e este inimigo não quer que a nossa casa se transforme num lar. E como ele age para impedir com que muitas casas não se transformem em lar? Pela arrogância. Pessoas que residem no mesmo ambiente, mas arrogantes, impondo condições, orgulhosas, trabalham no orgulho, fazendo com que a pessoa não reconheça que ela é tão necessitada quanto aquele que com ela mora. E o orgulho nos impede de perdoar, de liberar perdão, de pedir perdão, de amar. Como que o inimigo age? Também no narcisismo,
onde a pessoa acha que tudo dentro da casa tem que estar em volta dela. Primeiro ela, segundo ela. E a palavra de Deus fala primeiro Deus e segundo o próximo. Ou seja, o outro antes de mim. E o inimigo ele vai trabalhar de diversas maneiras, fazendo com que dentro de um lar, dentro de uma casa, não se torne um lar. A falta de empatia. Eu me lembro que nós somos em 11 irmãos. E eu tenho na minha memória, assim, os nossos relacionamentos ali. Aí depois os mais velhos vão saindo para trabalhar, para estudar fora. Mas aquele ambiente de empatia era maravilhoso. Eu me lembro quando pequeno, na escola, algum rapazinho falava que, olha, eu vou te pegar depois da aula. Eu já comunicava aos meus irmãos mais velhos e eles iam ali me proteger. As minhas irmãs, olha, as mais velhas, financiando os estudos dos mais novos, e até assim, é assim até hoje. Os mais velhos financiam os mais novos a ir morarem fora, a ir estudar fora, a investir na profissão, porque tem empatia. Agora em fevereiro, uma forma, vai lá, a mais velha vai pagar toda a festa, e isto tem que ter dentro da nossa casa. Essa empatia, um ajudando, e o inimigo trabalha de formas para não permitir que a nossa casa se torne um lar. Aí a Bíblia fala dos filhos de Eli, que não respeitaram limites, tinha que respeitar primeiro a carne ser apresentada, tinha que respeitar primeiro a carne ser levada ao Senhor, depois tinha a parte deles, mas eles interpelavam aquele que estava trazendo a oferta e tomavam a força. O pai não colocou limites, porque quando chega a notícia que os filhos estão aprontando, fazendo coisas absurdas, os pais não colocaram limites, e por causa disso, não só o pai, mas todos os filhos morreram. E o desejo de Deus quer que nossa casa seja uma casa abençoada. Nós somos embaixadores de Cristo aqui. E o reino de Deus, a nossa casa precisa ser uma representação do reino de Deus aqui na terra. O embaixador é aquele que reside fora do seu país, mas ele não é regido pelas leis daquele país, ele é regido pela lei do seu país de origem, que o enviou. E nós moramos nesse mundo, mas a Bíblia diz que nós não somos desse mundo. Jesus, quando ora pelos discípulos, em João 17, não os tire do mundo, nós não somos desse mundo. E o que tem que reger a nossa casa não são as leis deste mundo, mas as leis e os princípios e valores da palavra de Deus. Quando assim eu ando, quando assim eu vivo dentro da minha casa, a tendência é ela se tornar um lar. A tendência é ela se tornar um lar. Então Deus estabelece limites. Desde o início, Deus coloca limites, proibiu o homem de comer do fruto proibido, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, limites, porque limites servem para nos proteger. Eu fico muito triste quando eu ouço, ou quando eu estou numa casa, e uma criança faz algo de errado, e um outro fala, não, deixa ele, é assim mesmo, ele é a criança, falando com a boca cheia, ele é uma criança, entrando no meio da conversa, não, ele é uma criança, ou até falando, não, ele é uma criança. Não, queridos, nós precisamos, desde pequeno, ensinar os nossos filhos a entenderem que existem limites, e eles não podem avançar esses limites, e Deus coloca em nossas vidas limites, dentro da nossa casa. E nós vamos ver que a palavra de Deus, o Leandro falou hoje sobre o Espírito Santo, querido, o Espírito Santo, um dos frutos é o domínio próprio, é colocando limite no próprio homem, é colocando limite em mim e você. A palavra de Deus, quando fala irai-vos, mas não pequeis, é colocando limites em nós. Olha, eu posso chegar até aqui, irar de forma correta, irar por algo que deveria ser feito e não foi feito. Eu posso ficar irado, mas eu não posso deixar a ira se transformar em atitudes, em comportamentos. É até aqui o limite, ó. Não peque. Ficar inconformado, nós ficamos, mas eu não posso transformar essa inconformação em atitudes. Então a palavra de Deus, ela nos colocar limites, os limites morais, né? Os 10 mandamentos e espirituais, os 5 primeiros falando do nosso relacionamento com Deus, os outros 5, os últimos, falando do nosso relacionamento interpessoal. A palavra de Deus ali em Efésios, capítulo 5,
vai nos colocar limites. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. E eu quero, antes de tudo, a gente está depois orando pela ceia. Ele fala assim, olha, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor. O que tem que reger a nossa casa é o amor. O que é o amor? É um sentimento de apreciação, de admiração, de respeito, de empatia por alguém com o desejo de sempre poder fazer o bem. Isto é amor. É totalmente diferente do amor que o mundo prega, que tem prazo de validade. Olha, eu falo para você, querido, venha na escola bíblica dominical. Venha na escola bíblica. E aqui também foi ensinado sobre o amor humano, o amor eros. Esse tem prazo de validade. A gente vê cantores cantando, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, está no 10º casamento. Fazendo música para a esposa amada e o cara está no 5º, 6º. Esse amor é passageiro, esse amor é temporário. Esse amor tem prazo de validade. Mas a palavra de Deus está falando, andar em amor, como também Cristo nos amou. Este não tem prazo de validade. Este não faz acepção. Este amor não age com indiferença. Então, se dentro da minha casa tem alguém passando uma dificuldade, vivendo de uma forma diferente, este amor que eu preciso andar, vai ser aquele que aproxima. E este é um amor que as mães têm. Às vezes, né, a gente olha, a minha mãe tem 5 filhos, estou dando exemplo, mas ela gosta mais da Sara. Aí você vai, não é que ela gosta mais da Sara, ela percebeu que a Sara precisa de um carinho diferente, a Sara está saindo fora ali, e a Sara precisa de uma atenção a mais. Não é que a mãe ama todos iguais, mas existe dentro de casa aqueles que precisam de uma atenção a mais, de uma direção a mais, de um tempo mais. Então essas pessoas precisam, então nós temos que andar como Cristo se entregou. E aqui em Efésios vai falar para nós sobre o lar cristão, o papel do... Gente, existe o papel da esposa dentro de casa e existe o papel do marido. Quem é que tem que trocar o chuveiro quando queima lá a resistência? É a esposa ou é o marido? É o marido. É o marido, mas ele não sabe trocar, então paga uma pessoa para ir lá trocar. Agora tem casos que a gente vê a esposa trocando. Tem casos que a gente... Quem é... Não tosqui. Mas a natureza vai dizer, quem é que tem que arrumar a casa, limpar a casa, no geral, esse papel é mais para a esposa. Não estou falando que o homem não deve fazer, não. Ei, homem, tem homem inteligente aqui, casado inteligente? Queridos, quanto mais descansada a sua esposa estiver, você pode ter certeza, melhor vai ter a sua noite nupcial com ela. Tem que buscar palavras aqui, porque tem crianças, né? Vocês entenderam, vocês captaram. Mas aí o camarada, a esposa acorda cedo, faz café, lava a louça, depois já começa a limpar a casa, aí para fazer o almoço, lavar a louça, pós-almoço, café à tarde, almoço. Aí o camarada quer ter uma noite nupcial cheia de alegria, está cansada, pô. Então compra para ela aquele aspirador robozinho que faz tudo automático. Compra para ela uma lave seca, né? Os homens aí, tá vendo aí, Leonardo? Gente, aqui está ensinando o papel da esposa, o papel do marido, como funcionários, como patrão. Olha só no capítulo 6, filhos, obedecei, limites. Nosso Deus é um Deus de limites. Obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Olha o versículo 4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Então está falando de um relacionamento, e a nossa casa precisa ser uma extensão do céu. A Bíblia fala de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, há uma família celestial, e a nossa casa tem que ser o reflexo dessa família. A nossa casa precisa ser o reflexo, não há entre eles dissensões, desentendimentos, incompatibilidade, não. Então, se eu quero ter a presença de Deus na minha casa e transformá-la em um lar, nós precisamos entender os nossos papéis.
Olha o versículo 5, quanto a vós outros servos, todos nós nos encaixamos numa dessas situações aqui. Obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, mas na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Ora nós somos servos, ora alguns aqui são patrões, está falando que nós precisamos ter um relacionamento de respeito. É entender o limite do outro. Olha o versículo 9. E vós, senhores, patrões, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, né? Pai com filho. Gente, não faça isso. Se você não fizer assim, você vai deixar de ter isso. Se você não fizer assim, você vai apanhar. E não apanha nada. Aí a criança vai entender que o que ele está falando é balela. Não vai acontecer. Aí a gente não consegue administrar a relação. Porque dessa primeira vez não fez, da segunda vez não fez, e ele não é obrigado a entender que da terceira vez vai fazer. Então, nós precisamos entender, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor... Eu me lembro que meu pai só pode falar uma vez. Não, 3 vezes, vou falar 3 vezes com você, hein? Pela terceira vez, aí... Não, é uma vez só, querido. É uma vez só. Limites servem para nos proteger. Limites vão dar para nós direção. E eu quero falar sobre isso com vocês. Né? Proteção, né? Harmonia. Limites criam um ambiente de respeito mútuo. Limites também fala de santidade e comunhão. A palavra de Deus nos coloca limites. Se nós queremos ter santidade e se nós queremos ter comunhão com Deus, a palavra de Deus nos coloca limites. Viver de acordo com a palavra de Deus, viver de acordo com os preceitos. E se nós somos embaixadores, queridos, do céu aqui na terra, a nossa casa precisa ser regida pelas leis de Deus. Deus precisa ser o controle, o fundamento central. Como diz lá no Salmo 127, se o Senhor não edificar, meu irmão, não adianta nada. Não adianta nenhuma filosofia humana, não adianta nenhum tipo de orientação. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, trabalham aqueles que nela residem, trabalham aqueles que nela edificam. Deus precisa ser o fundamento, a pedra principal. Limites nos garante santidade e comunhão com Deus. Por isso é muito importante, e eu quero falar um pouco sobre isso na próxima semana, em nome de Jesus. Porque eu creio que o desejo de Deus é transformar a nossa casa em um lar. Dentro da sua casa você precisa encontrar paz e alegria no espírito. Dentro da nossa casa, a gente precisa encontrar paz e alegria no espírito. Porque assim, se nós encontramos isso, não tem local melhor para você estar. Agora, também limites. A palavra de Deus nos ensina a estarmos congregando. Onde nós vamos ouvir uma palavra que nos orienta assim? Na lanchonete? No cinema? No cinema tem os filmes, mas filme é filme, né? E é de vez em 1 a cada 10 anos sai um filme. Né? Num bar. Por isso é importante nós congregarmos. Por isso é importante nós estarmos reunidos. Porque aqui nós vamos aprendendo um com o outro. Isso aqui é um pecado, gente. Toda hora que eu olho aqui, eu quero terminar logo. Termina logo. Né? Olha aí. Isso aqui não pode fazer não. Quem está assistindo é um bolo que tem aqui, viu, gente? Não é uma mulher que tá... Não é um bolo que tem aqui. Às vezes a pessoa só está me vendo aqui, né? Bolo, brigadeiro, você que está vendo aí, não vê a igreja, tem bolo, brigadeiro aqui. Queridos, a nossa casa é uma extensão. A nossa casa é uma embaixada do céu aqui na terra. E você, como embaixador de Deus, você é um representante de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós somos embaixadores de Cristo aqui. E se somos embaixadores, a nossa casa precisa ser regida pelo céu. O que tem lá no céu que precisa ter na nossa casa? Amor incondicional. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, amou as pessoas de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O que tem no céu? Paz. O céu é um ambiente de paz. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Olha só, a nossa casa precisa ter paz, querido. Apocalipse 21,
versículo 4. Os irmãos estão mais rápido que eu. E ele lhes enxugará, está falando do céu, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá, já não haverá luto. Apocalipse diz, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Se no céu tem paz, se no céu é um ambiente de paz, a nossa casa precisa ser um ambiente de paz. Palavras torpes, palavras que trazem uma desconexão com o céu, palavras que afastam, palavras que desagregam, objetos que criam asa, né? E sai voando. Isso aqui não tem asa, por que sai voando? Estas atitudes não refletem uma casa que deseja se tornar um lar. Dentro da nossa casa tem que ter uma teologia que valoriza, que aproxima, que enaltece. Aos casados aqui, não sei que estou pegando os casados, só o seu olhar da sua esposa já vai dizer tudo. Quantas vezes você disse para ela hoje que ela é linda, bela e maravilhosa? Nós temos que desenvolver uma teologia, querido, que aproxima, que valoriza, que agrega, que enaltece o outro, que esculpe o outro, que deixa o outro feliz, de dizer, todas são belas, mas você é a mais bela de todas. Então nós precisamos desenvolver isso, a nossa casa precisa ser regida por essas palavras, por esse tipo de comportamento. Aí sim, a nossa casa vai se tornar um lar. Não tem coisa melhor, querido, você valorizar o que você tem, a sua família, para que a vida depois não te ensine a valorizar o que você tinha. Então valorize a sua família, busque em Deus. Nós fomos feitos por Deus, e Ele desejou trazer-nos de volta para perto dEle, porque Ele nos ama. Então se tem um ente querido seu afastado, todo o esforço que você fizer para trazê-lo, é semelhante ao esforço que Deus fez com Cristo para nos trazer até nós. Não, porque eu já desanimei. Não, Deus não desanimou de nós. Deus não desanimou de nós. Não desanime do seu próximo, não desanime de sua vida, do seu casamento, da sua família, dos seus filhos, não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, ou seja, empregou aquilo que Ele tinha de mais precioso. Empregue aquilo que você tem de mais precioso, para trazer aquela pessoa que você ama na presença do Senhor. A nossa casa precisa ser um lar, local onde o amor reina, local onde tem alguém a te esperar. Você precisa, e nós homens temos esta responsabilidade. Eu estava lendo um texto, e esse texto chamou muita atenção. Quem estuda a palavra de Deus sabe disso. Abra sua Bíblia, lá em Efésios. Efésios, versículo 18. Não sei se o Leandro leu. Você leu Efésios 6, 18 hoje? Efésios 6, 18, você leu? Uma das coisas que nós precisamos também aprender a transformar a nossa casa lá através da oração. E aqui diz assim, Efésios 6, 18: com toda oração, súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E eu fiquei aqui pensando, orando em Espírito. E eu fiquei pensando comigo, tem muita gente que não ora no Espírito. E quando eu oro no Espírito, com E maiúsculo, eu estou orando de forma daquilo que condiz com a palavra de Deus, que está alinhado com a palavra, que tem muitas orações, tem pessoas que você fala assim, conversa com ela, mas eu estou orando, eu estou buscando, e nada está acontecendo. Será que ela está orando dirigida pelo Espírito Santo de Deus? Ou ela está orando dirigida pelo seu bem-querer, pela sua comodidade, por aquilo que lhe interessa, por aquilo que ela quer? E a palavra do Senhor fala que nós devemos orar no Espírito, ou seja, a causa pela qual eu vou orar está alinhada com a palavra de Deus. Por isso que a palavra é o nosso livro de fé, regra e prática.
E a palavra nos direciona, a palavra nos orienta, a palavra vai nos repreender. Então eu preciso estar orando no Espírito. Peraí, o que eu estou pedindo está alinhado com a vontade de Deus? O que eu estou desejando está alinhado com a palavra de Deus? O que eu quero neste momento está alinhado com a minha vida? Por isso que eu tenho que orar no Espírito. E o salmista fala no Salmo 139, esquadrinha, olha o meu coração, vê se eu estou agindo de forma que não deve agir, guiado pelo meu coração. Por isso, querido, todas as vezes que você for orar, antes, faça uma autoanálise. Senhor, o que eu estou pedindo é para o benefício da minha família, da minha vida, da minha igreja, do meu próximo, porque lá em Tiago fala, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastarem nos seus próprios deleites. Ou seja, eu estou pedindo fora daquilo que está desalinhado com a palavra de Deus. Então o que eu vou pedir é pela saúde de alguém, está alinhado com a palavra de Deus, porque lá em Tiago 5,16 fala que nós devemos orar e colocar as mãos para aqueles que estão enfermos. Peraí, estou orando para que o irmão consiga ser promovido, está alinhado com a palavra de Deus. Agora estou orando para que a minha empresa cresça e o meu concorrente quebre, não está alinhado, porque a nossa vitória na velha aliança era ver o inimigo destruído, mas nós somos na nova segunda milha, nós somos do Novo Testamento, e a nossa vitória, sou eu aqui neste momento com vocês, na hora da ceia, poder pegar o cálice e trocar o cálice com o meu irmão, essa é a minha vitória, o esposo com a esposa, os pais com os filhos. A nossa vitória agora não é ver o outro destruído, mas é ver o outro na presença de Deus. Como o salmista Davi nos ensina, Senhor, faça com que meu cálice transborda, enche o meu cálice da presença dos meus inimigos, porque até diante dos inimigos, se você estiver cheio de Deus, eles serão abençoados. E a palavra de Deus fala com que os nossos inimigos venham ter paz conosco. Por isso é importante também, querido, a sua casa ser um local de paz, a sua casa ser um local de proteção, porque uma embaixada, quando tem alguém que o governo daquele país onde a embaixada está ali, e aquele governo não tem autoridade sobre a embaixada, aquele distrito, aquela região ali pertence ao país de origem, isso já mostra que o inimigo não tem autoridade sobre a minha e a sua casa. Lá é regida pelo poder de Deus, e o poder de Deus tem que prevalecer. O mundo jaz o maligno, mas a nossa casa tem a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso que quando tem alguma pessoa, seja de qual nação for, ela se sente coagida, ela entra dentro de uma embaixada e ela é protegida. As pessoas precisam ser protegidas quando estão ao nosso lado, dentro da nossa casa, no nosso convívio. O embaixador de Deus é aquele que protege, orando, intercedendo, buscando a Deus pelo outro. Quando a nossa casa se torna um local de proteção, nós estamos a transformando em um lar. Amém, queridos? Eu quero pedir para você ficar de pé. Se você sonha em ver sua casa transformada em um lar, nós vamos estar orando. Orando em espírito, e esse é o desejo de Deus. E você vai, na sua oração, vai entregar sua família para Deus. Na sua oração, você vai pedir a restauração familiar sua. Pedir para que Deus faça a vontade dEle. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus, Ele quer que nossa casa seja dirigida por Ele, assim como o céu é dirigido. Deus quer que a nossa casa seja um local de obediência a Ele, assim como o céu é um local de obediência a Ele. Deus quer que a nossa casa seja um local de paz, assim como o céu é um ambiente de paz. Deus quer que a nossa casa seja um local onde o amor reina, porque assim no céu o amor reina. Por isso, queridos, nós precisamos fazer uma análise, como está a minha casa? Nós precisamos buscar no Senhor. Como o salmista diz no Salmo 139, Senhor, se há algo, se há algum caminho que não está te agradando, Senhor, transforme, mude, porque eu não quero viver dessa forma. Salmo 139 para nós encerrarmos.
A palavra de Deus diz assim, versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. A nossa casa precisa ser guiada pelo Senhor. Deus precisa ser o fundamento. E quando Ele é o fundamento, as coisas já não têm valor. Quando Deus é o fundamento da nossa casa, coisas são coisas e Deus é Deus. Tem muitas pessoas deusificando coisas. O carro, a casa, tudo tem mais prioridade do que o outro. E coisificando Deus. Não, depois é para Deus. Se der, eu falo. Se der, eu faço. Se der, eu... Não. Primeiro Deus e o próximo antes de mim. Vamos orar para que os nossos lares sejam uma extensão do céu, uma embaixada do céu aqui nessa terra. Assim como Jesus orou, Pai, não os tires do mundo. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Mas os guarde, porque nós não somos desse mundo, querido. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, é em Teu nome que eu quero Te agradecer por esta oportunidade. Que Teu Espírito Santo continue falando conosco e derramando sobre as nossas vidas, ó Pai, toda sorte de bênçãos. E tudo aquilo que tem no céu, Senhor, possa ser um reflexo da nossa casa. Que nós possamos estar dentro da nossa casa, Senhor, vivendo como se já estivesse no céu, um ambiente de paz, de amor, de alegria no Espírito. Que o Senhor possa prover para todos aqui, Senhor, as bênçãos necessárias, e que tudo aquilo que não provém de Ti caia por terra em nome de Jesus. Que nenhum sentimento, Pai, trazido pelo inimigo possa fazer parte daqueles que residem dentro da nossa casa. Arrogância, orgulho, independência, concorrência, não, Senhor. Que dentro da nossa casa haja um amor, Senhor, incondicional. Que dentro da nossa casa haja respeito, empatia, ó Pai. Que Teu Espírito Santo venha transformar vidas, ó Pai, se for necessário. Que pessoas possam ter um verdadeiro encontro com o Senhor, para que não venha trazer desarmonia, mas sim harmonia, onde nós respeitamos o espaço de cada um, os limites de cada um, porque Tu és um Deus de limites, ó Pai, desde a criação. Que a nossa vida possa ser permeada e protegida por esses limites, porque vai nos trazer proteção, vai nos trazer harmonia, vai nos trazer organização. A Tua palavra diz, ó Pai, que eu preciso respeitar os limites dos meus irmãos, não sendo aquele que todos os dias esteja na casa deles, para que não venha enfadá-los. Isso mostra que tem limites, ó Pai, até na minha comunhão com os irmãos, fora do estabelecimento da igreja. Então, Senhor, em nome de Jesus, abençoe todas as casas aqui, que todas aqui possam ser lares, ó Pai, local onde o amor reina, local onde tem sempre alguém a Te esperar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe a cada um de nós, aqueles que não puderam vir, Senhor, que o Senhor esteja visitando a cada lar, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém.